Entrevistei Júlio Casares, presidente do São Paulo, e no vídeo de hoje do canal do Nicola, bora trazer as últimas sobre a rescisão do contrato do Tricolor com o Pablo, bora falar também sobre dívidas, name rights e reforços. Tem informações importantes no Palmeiras. Danilo, um dos melhores custos-benefícios da história do Verdão, acaba de ter um aumento salarial. Eu vou dar detalhes a respeito de quanto ele custou e quanto deve render num futuro não tão distante. E o Flamengo, que começa a avaliar de maneira séria a possibilidade da contratação de Marinho, até porque o Michael está de saída. Para completar, falo sobre a venda de Yuri Alberto para o Zenit. Tem novidades importantes sobre o Vasco da Gama, além de uma série de outras novidades. Você não perde por esperar. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem bacana ter vocês por aqui. Antes de passar as informações, deixa eu só agradecer pela presença diária de vocês, tanto nos vídeos quanto nas lives. Se você curtiu o vídeo de hoje, não esquece de deixar like e de se inscrever no canal, é super importante para que você não perca nenhuma informação, beleza? Bom, bora começar o vídeo, não sem antes dividir uma dica importante. Bora contar que todo esse conteúdo tem um oferecimento de Aposta Ganha, site de apostas esportivas que tem futebol, futebol americano, basquete, MMA e também Big Brother Brasil. Se você está curtindo a edição 22, que teve festa na noite dessa quarta-feira e a formação do primeiro casal, mais um motivo para você entrar agora mesmo no site da Aposta Ganha e fazer suas apostas, sempre com as melhores condições e cotações do mercado. Entre agora mesmo no site www.apostaganha.bet, faça seu cadastro e aproveite todas as vantagens. Vou deixar um link no comentário fixo para facilitar a sua vida. Agora sim, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, e a primeira informação é de que a Supercopa do Brasil já tem data, horário e local. Havia contado para vocês alguns dias atrás, durante uma live, que o jogo estava marcado para Brasília. Partida entre Atlético Mineiro e Flamengo que vai decidir. O campeão da Supercopa do Brasil vai acontecer no dia 20 de fevereiro, em Brasília, Mané Garrincha, a partir das 11 horas da manhã. Aproveitar esse giro de notícias para atualizar você. Às vezes você perdeu algum jogo do campeonato estadual ou dos estaduais nessa quarta-feira. Contar que o Flamengo fez 2-1 na Portuguesa, e na estreia do Flamengo no Campeonato Carioca, 2 gols do Lázaro. Já o Vasco fez 4-2 no Volta Redonda fora de casa. Os gols do Vasco de Nenê, Raniel, Peck e Juninho. Palmeiras venceu sua segunda partida no Campeonato Paulista, 3-0 em cima da Ponte Preta no Allianz Parque. Marcaram a favor do Verdão todos no primeiro tempo. Os zagueiros Murilo e Luan e o atacante Rony. Já o Santos ficou no 0-0 com a Inter de Limeira em Limeira. Peixe que jogou a maior parte do tempo com 1 a menos. Já no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro fez 3-0 na URT, gols de Thiago, Felipe Machado e Edu. O Atlético Mineiro saiu atrás do Vila Nova em Nova Lima, mas conseguiu o gol do empate, golaço marcado por Borreiro. Para fechar, no Rio Grande do Sul, Grêmio e Internacional começaram com vitória. O Inter fez 2-1 no Juventude em Caxias e o Grêmio, dentro de casa, venceu por 2-1 o Caxias. Quero falar agora sobre Yuri Alberto, vendido de forma oficial pelo Inter ao Zenit. O próprio Inter, depois da vitória contra o Juventude, emitiu uma nota confirmando a transferência do atacante, que vai render cerca de 20 milhões de euros ou 122 milhões de reais. É importante contar que o Inter tem 75% dos direitos econômicos e os outros 25% são divididos entre o jogador, entre o empresário André Cury e entre o Santos. O Yuri embarca nessa quinta-feira para a Rússia para passar por exames médicos, mas também, de acordo com o Internacional, deve voltar ao Beira-Rio para disputar o primeiro semestre. Ele só se muda em definitivo para o Zenit, onde vai jogar com o Claudinho e com o Malcom a partir do segundo semestre. Quero falar agora sobre o Newcastle, que está contratando Bruno Guimarães. Essa nem é novidade, 40 milhões de euros ou mais ou menos 243 milhões de reais investidos no volante que pertence ao Lyon. O Atlético Paranaense vai ficar com algo na casa de 20 milhões de reais por causa dessa transferência. A informação que eu quero contar para vocês com exclusividade é que o time que foi recentemente adquirido por Mohammed bin Salman, herdeiro real da família saudita, prometeu investir 400 milhões de libras ou 2,9 bilhões de reais em reforços, caso o time permaneça na primeira divisão da Premier League ao final dessa temporada.
A ideia é transformar o Newcastle já na próxima temporada em um time que vai brigar pelo título da Premier League. Vale contar que nesse exato momento o Newcastle está na zona de rebaixamento. É o 18º colocado, cai em 3. O 18º, o 19º e o 20º. O time tem 15 pontos ganhos em 21 partidas. A primeira equipe fora do Z3 é o Norwich, que tem um ponto a mais do que o Newcastle e um jogo a mais também. Só para arrematar, é legal contar que boa parte desse investimento à disposição do Newcastle pode ser feito com atletas brasileiros. O pessoal do Newcastle já procurou recentemente o Juliano Bertolucci para demonstrar a intenção de contratá-lo como um grande olheiro na América do Sul. Boa notícia para o torcedor do Vasco, o clube ainda nem terminou seu processo de transformação em sociedade anônima do futebol, mas sobram interessados na compra do Cruz Maltino. Recebi a informação de uma pessoa muito importante do mercado de que pelo menos 20 grupos já procuraram recentemente a XP para demonstrar interesse em comprar o Vasco da Gama. É legal, porém, só fazer uma observação: as negociações de representação do Vasco nem são da XP. O Vasco se associou à KPMG, que é uma empresa mais associada ou mais conhecida por fazer auditoria, mas de qualquer forma, como a XP foi responsável pelas negociações, pelas vendas do Cruzeiro para o Ronaldo Fenômeno e do Botafogo para o John Textor, vários grupos investidores internacionais já procuraram recentemente a XP com a notícia de que o Vasco da Gama está em processo de venda ou de transformação em sociedade anônima para depois ser vendido. Entre os 20 grupos internacionais, um chama a atenção. É um grupo russo que tem como um dos investidores Roman Abramovich. Vocês conhecem bem, dono do Chelsea, atual campeão da Champions League e classificado para o Mundial de Clubes, que vai ser disputado em fevereiro. Poderemos ter uma final entre Chelsea e Palmeiras. Já pensou Roman Abramovich como um dos investidores do Vasco da Gama? Mas calma, esse processo ainda é muito lento e gradual, o Vasco ainda nem conseguiu a aprovação interna, e há quem garanta que dentro do Conselho Deliberativo vai ser bem difícil a aprovação, até porque a política no Vasco da Gama ainda causa muitos problemas. Só para arrematar o porquê de tanto interesse no Vasco: é o primeiro dos clubes mais populares do país a seguir esse caminho. O Flamengo, que é o time com mais torcida, 40 milhões de torcedores, o Corinthians na segunda posição, o São Paulo em terceiro e o Palmeiras em quarto, nem discutem qualquer possibilidade de se transformar em SAF. O Vasco, que é o quinto clube mais popular do país, parece caminhar nesse sentido. Bora falar agora sobre o São Paulo e repercutir a entrevista bem legal que a gente fez com o presidente do Tricolor, Júlio Casares, na noite dessa quarta-feira, aqui no canal do Nicola, durante o programa do Nicola. Conversamos com o Júlio sobre várias coisas e a primeira que eu queria destacar é uma informação exclusiva que ele deu ao longo da entrevista. O Júlio assegurou que a rescisão de contrato do Pablo foi fechada ao longo da quarta-feira. O Tricolor vai pagar cerca de 2,5 milhões de reais referentes a dívidas que o clube tem com o Pablo de 2020 e 2021. Já o Pablo, para que o negócio saísse, abriu mão de receber qualquer quantia referente às temporadas de 2022 e 2023. Outra informação importante sobre esse assunto: o Tricolor conseguiu 30% do valor de uma venda futura. Pablo deve ser anunciado nas próximas horas como novo reforço do Atlético Paranaense e vai caber ao São Paulo ficar com uma fatia se o Pablo se valorizar e for vendido num futuro não tão distante. Perguntei também ao Júlio Casares sobre as dívidas do clube, hoje na casa dos 650 milhões de reais. O Júlio contou que já pagou mais de 100 milhões de reais de dívidas, a maioria delas deixadas pelo Leco, quase todas relacionadas a problemas com outros clubes que poderiam desencadear punições ao São Paulo. O presidente do Tricolor também falou sobre investidor, assegurou que o São Paulo procura insistentemente parceiros no Brasil e no exterior para gerar mais capacidade de receita. Também contou que o Douglas Costa está completamente descartado, não descartou de vez o Soteldo, afirmou que o São Paulo segue em busca de um zagueiro e está atento ao mercado, especialmente em relação à possibilidade de atacante de velocidade pelo lado do campo. Bora te atualizar agora sobre o Flamengo, quarta para quinta-feira bastante agitada. Nas próximas horas, o rubro-negro deve anunciar de forma oficial a venda de Michael para o Al Hilal da Arábia Saudita, negócio que vai render somente para o Flamengo 46 milhões de reais, pagamento à vista. Foi a forma que o Flamengo conseguiu para transformar o atleta comprado por 34 milhões e meio de reais em um bom negócio, transação na qual o Flamengo teve lucro. O Al Hilal acabou cedendo porque está muito perto do fim do prazo para inscrições do Mundial e quer muito contar
com o Michael como seu reforço. É legal contar também que com a saída do Michael, o Flamengo passa a ter ainda mais necessidade na busca por atacantes de velocidade, até porque já perdeu recentemente o Kennedy. E as conversas com o Marinho foram transformadas em realidade a partir dessa quarta-feira. O dirigente do Fla entrou em contato com o pessoal do Santos para perguntar a pedida do Peixe. Vale lembrar que o contrato do Marinho com o Santos termina em 31 de dezembro, está decidido que o Marinho não fica. Se ele não for vendido agora, o Santos vai perder o jogador de graça, até porque na metade do ano o Marinho pode assinar um pré-contrato para sair da Vila Belmiro na virada da temporada. O que acontece agora? O Santos prefere negociar o Marinho com um clube do exterior. A ideia era negociá-lo ou vendê-lo com o time dos Emirados Árabes Unidos. Só que nesse exato momento não existem propostas. O presidente do Santos, o Andrés Rueda, sinalizou com uma pedida de 15 milhões de reais para liberar o Marinho de 31 anos de idade para o Flamengo. O valor foi considerado alto pelos dirigentes rubro-negros, que entendem que pelo fato dele estar 6 meses de assinar um pré-contrato não vale tanto dinheiro. É possível que nos próximos dias as negociações avancem e o Marinho vai fazer força para se mudar para o rubro-negro. É um antigo sonho dos dirigentes do Flamengo. Para fechar o vídeo falando sobre Danilo, que acaba de ganhar um aumento salarial no Palmeiras. E o meio-campista é um dos melhores negócios da história do Verdão. Atleta revelado na base do Palmeiras, mas que foi comprado da Cajazeiras, lá da Bahia. O primeiro movimento de compra custou 500 mil reais e garantiu ao Palmeiras 60% dos direitos econômicos. Na temporada passada, o Palmeiras também comprou mais 20% junto a Cajazeiras, pagando 600 mil reais. Ou seja, 500 mil mais 600 mil, o valor do Danilo foi de 1 milhão e 100 mil reais, por 80% dos direitos econômicos. Hoje o Palmeiras nem começa a conversar com possíveis interessados se a proposta for inferior a 30 milhões de euros, que hoje equivalem a mais ou menos 182 milhões de reais. Atleta que, como eu disse, tem só 20 anos de idade e está no radar da seleção brasileira, titular absoluto do Palmeiras, de Abel Ferreira. E é por essas e outras que investir na categoria de base é super importante. Você compra um atleta por 1 milhão e 100 mil reais para terminar o processo de formação e tem a possibilidade de vendê-lo por algo na casa dos 182 milhões de reais. Verdão ainda vai ter de destinar 20% desse valor aos parceiros, mas vai sobrar muito dinheiro. E enquanto essa proposta oficial de 30 milhões de euros não chega, o Palmeiras fez questão de valorizar o Danilo. Ele garantiu um bom aumento salarial, ele faturava na casa dos 200 mil reais por mês, ainda estou atrás do novo salário dele. O contrato também foi estendido, terminaria em maio de 2025 e agora só acaba em dezembro de 2026. Já a multa rescisória para o exterior não foi alterada, até porque o Danilo já tinha uma multa de 100 milhões de euros. Antes de encerrar, só algumas novidades sobre o Palmeiras. Durvan Vergara, meio atacante colombiano, um dos destaques do Monterrey, sentiu um problema no menisco e não deve participar do Mundial de Clubes. Boa notícia para o torcedor alviverde. Já a partida entre Palmeiras e Ponte Preta, que terminou com vitória por 3-0, não teve bons índices de audiência na Record. A emissora foi só a terceira durante a noite, durante a transmissão da partida. A Globo ficou em primeiro lugar com 21 pontos, o SBT ficou em segundo, com a reprise de uma novela marcando 8,2 pontos, enquanto a Record ficou na terceira colocação com 7 pontos de média. Você pode lembrar que essa audiência não foi tão boa porque o jogo também foi transmitido pelo pay-per-view, verdade, mas houve problemas na transmissão do pay-per-view com queda de sinal. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem um like. Quem ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se vê à tarde com mais um vídeo e à noite com o programa do Nicola. Abraço, tchau!